Olá, pessoal! Estão todos aí preparados para mais uma aula? Hoje nós vamos ter a nossa aula de História, cujo capítulo é Conhecimento, Exploração e Colonização da Nova Terra. Vamos lá? Em abril de 1500, uma expedição comandada por Pedro Álvares Cabral chegou ao território brasileiro. Em seguida, eles retornaram para o seu país de origem, Portugal. Contando tudo o que havia encontrado ao rei de Portugal, o rei não se manifestou grande interesse por essa nova terra, mas ele achou conveniente verificar se nela existiam riquezas. Por isso, foram enviadas algumas expedições portuguesas para o território brasileiro. Inicialmente, os portugueses acreditavam que esse território era bem pequeno e deram o nome de Ilha de Vera Cruz. A expedição exploradora de 1501 percorreu todo o litoral da região e verificou que essa terra não era uma ilha, e a partir desse momento passou a ser chamada de Terra de Santa Cruz. E ainda foi descoberto o pau-brasil. A expedição exploradora de 1503, comandada por Gonçalo Coelho, teve a participação de Américo Vespúcio. Fundou uma feitoria em Cabo Frio para guardar principalmente o pau-brasil que já estava sendo explorado no território. O pau-brasil era muito cobiçado pelos europeus. Desde então, o pau-brasil começou a atrair o interesse dos piratas franceses. E, para policiar todo o litoral, o rei de Portugal enviou então a expedição guarda-costas. Essa expedição tinha o objetivo de policiar o litoral e evitar o contrabando. Porém, devido à extensão territorial do litoral do Brasil, essa expedição não teve um bom desempenho. Aí, então, surgiram as expedições colonizadoras, que tinham como objetivo reconhecer, mapear e defender o território brasileiro. A expedição colonizadora de 1530 foi a primeira a chegar à América, comandada por Martim Afonso de Souza. Essa expedição tinha a função de expulsar os franceses, descobrir e explorar novas terras e iniciar o povoamento no território brasileiro. A colonização do território brasileiro iniciou-se apoiada em 3 fatores. A grande propriedade rural. O produto ele era plantado ou explorado no território brasileiro e enviado para a Europa. A monocultura da cana-de-açúcar. Como as terras brasileiras eram bastante férteis e era propício para a plantação de cana-de-açúcar e o comércio de açúcar era altamente lucrativo na Europa, começou-se então a ter fazendas que cultivavam a cana-de-açúcar. E o trabalho escravo, que inicialmente era realizado pelos indígenas e depois foi realizado por africanos escravizados. Colonizar a nova terra não era uma tarefa muito fácil. Por isso, Dom João III, em 1534, resolveu então dividir as terras brasileiras em 15 lotes. Esses 15 lotes eram chamados de capitanias hereditárias e foi dado para donatários. Os donatários eram as pessoas que recebiam a posse da terra, mas não eram os donos das capitanias. Eles podiam explorá-las, passar para seus filhos, mas não podiam vendê-las. Tinham direitos, mas também tinham deveres a cumprir. Porém, de todas as capitanias, apenas 2 obtiveram sucesso, que foram São Vicente e Pernambuco. As outras não tiveram tanto progresso por falta de incentivo financeiro. Como o sistema de capitanias não deu os resultados que o rei esperava, ele resolveu implantar em 1548 os governos gerais, que tinham como objetivo centralizar o poder governamental, que antes estava distribuído entre os donatários, nas mãos de uma pessoa só, que ficou conhecida como governador-geral, e dar assistência às capitanias que necessitassem.
O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, que chegou ao Brasil em 1549. Ele fundou a cidade de Salvador, que se tornou a primeira capital do Brasil, e desenvolveu a cana-de-açúcar. Em 1553, Duarte da Costa substituiu Tomé de Souza e tornou-se o segundo governador-geral. Um dos acontecimentos mais importantes do seu período foi a fundação do Colégio de São Paulo, que mais tarde deu origem à cidade de São Paulo. Mendes Sá, em 1558, assumiu o terceiro governador-geral. Ele resolveu vários problemas da colônia. Os fatos marcantes de sua administração foram a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro e a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro com a ajuda de Estácio de Sá e os indígenas. Bem, a América Portuguesa ainda teve muitos governadores gerais. Por hoje, a nossa aula está encerrada. Vocês darão continuidade com as atividades que serão colocadas na agenda eletrônica. Boa aula, até a próxima, beijos!